Olá, amigos. Deus te abençoe poderosamente. Chegando palavra urgente para abençoar você. Eu sou o pastor Eliezer Meirelles. Estou aqui para trazer o bom recado de Deus para a sua vida, do Deus que salva, cura, liberta, transforma e que faz maravilhas no meio do seu povo. Boa coisa é estar com Deus, boa coisa é ouvir a palavra dele, a dar crédito à pregação. Lá em Isaías 53 vai dizer no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem o braço do Senhor se manifestou? A resposta é a mesma pessoa. Aquele que acredita na palavra certamente verá a mão do Senhor operar proezas, o seu braço alcançando todas as áreas de sua vida e sendo abençoado pelo poder de Deus. Então, queridos, abra o seu coração agora para a boa mensagem do Evangelho, porque Deus vai falar contigo nesse momento, através dessa linda história do irmão José. Acompanhe comigo nessa hora, em nome de Jesus. José sofre com osteoporose no quadril e com artrose nos joelhos. Ele recebe o diagnóstico ainda jovem, na década de 80, e convive com sintomas fortes porque as duas doenças são degenerativas e sem cura pela medicina. Cura não tinha, né? Que só passava só remédio, só para aliviar as dores. Passava, mas quando acabava o efeito do remédio, voltava tudo de novo, né? Ele ficava vários dias sofrendo com essas dores. Eu passava mais tempo mais deitado, era mais deitado que sentado. Ele tinha dificuldade para andar, para ajoelhar, para me ajudar no serviço de casa. Pegava a vassoura, queria me ajudar, mas daí ele já ia sentar um pouco, deitar, porque a dor era muito intensa. O casal começa a frequentar a Igreja da Graça em outubro de 2022 e no dia 8 de março de 2023 ele participa de uma reunião com o missionário R.R. Soares em Curitiba. Logo quando chega à igreja, José conversa com a nossa equipe. O que o senhor não consegue fazer agora antes do culto? Mostra pra gente, pra abaixar como que é. Abaixar a gente abaixa com muito custo, mas abaixa. No chão é difícil para encostar. Vimos aí o José agora, ele está procurando em Deus a solução. Ele procurou e encontrou uma porta aberta, uma porta de salvação. E é isso que nós precisamos fazer sempre, procurar a Cristo Jesus. Procurar aquele que é o nosso conforto, nosso consolo, aquele que traz verdadeiramente a solução para a nossa vida. Isso me faz lembrar aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com aquela mazela, 12 anos que não poderia ter contato com ninguém, longe de tudo e de todos. E olha que a palavra do Senhor diz que ela procurou os melhores médicos, gastou todos os seus haveres, os seus recursos com aqueles médicos, foi gastando, e a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Nada melhorou, tudo continuou do mesmo jeito e até piorou. Mas chegou um dia que ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquela cidade. Ei, Jesus está passando por aí. Jesus está passando por aqui. Agarre essa oportunidade. Abra o teu coração para a verdade e a verdade te libertará. Os mandamentos de Deus são diretrizes que, quando praticamos, viveremos grandes milagres. Através deles, o poder de Deus vem e opera façanhas, maravilhas extraordinárias. E o nome do nosso Deus é glorificado. Eu quero ver com você agora uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo nessa hora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 528 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com artrose. Dados do Ministério da Saúde revelam que 15 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico da doença. De acordo com a OMS, o joelho é a articulação mais afetada, com uma prevalência de 365 milhões de casos. E as principais sequelas dessa enfermidade são dores, dificuldades para caminhar, inchaço, perda da cartilagem e deformação do membro. 528 milhões, você viu aí, é muita gente, hein? Misericórdia. Mas eu queria acompanhar com você também um especialista falando desse assunto. Acompanhe, vem comigo agora. Quando a gente fala de artrose, a artrose é uma condição patológica que tem como característica a inflamação de alguma articulação. Esse processo inflamatório, ele leva ao desgaste da cartilagem articular, né? E a partir do momento que eu tenho desgaste da cartilagem articular, eu aumento o atrito entre os ossos. Esse atrito entre os ossos, ele vai gerar um processo inflamatório. Além do processo inflamatório, também podem gerar os famosos osteófitos, que a gente conhece popularmente como bico de papagaio.
Automaticamente, quando eu tenho esse processo inflamatório numa articulação, todos os tecidos que envolvem aquela articulação, como por exemplo tendões e músculos naquela área, eles começam a perder a sua capacidade. Os principais sintomas que a gente tem da artrose ou da osteoartrite são inchaço na articulação. Então o indivíduo ele começa a perceber um inchaço na articulação, um bloqueio na hora de realizar movimento, então ele começa a perceber uma diminuição do arco de movimento, dor, porque todos esses fatores somados vão levar dor, e automaticamente, quando eu tenho o somatório desses fatores junto com a dor, a gente começa a ter a diminuição da capacidade funcional. Ou seja, as atividades do dia a dia que esse indivíduo fazia de forma mais fácil, passam a se tornar mais dificultosas por causa dos problemas relacionados à osteoartrite. O que a gente tem hoje na literatura a gente consegue estabilizar esse processo inflamatório da osteoartrite. Então a gente tem técnicas em que a gente freia esse processo, mas ela é uma doença degenerativa e progressiva. O que a gente tem hoje na literatura a gente freia esse processo inflamatório, a gente aumenta a massa muscular para dar uma melhor saúde para essa articulação e melhor qualidade de vida para o paciente. Mas lembra, existem também fatores genéticos envolvidos nessa condição. Então, havendo piora do caso e uma avaliação com a equipe multiprofissional que, de fato, essa condição patológica está afetando muito a qualidade de vida do paciente, pensa-se na possibilidade de realizar uma cirurgia que é a prótese e substituição da articulação. Vimos aí o especialista falando, o fisioterapeuta, falando da situação desse assunto, e não é nada fácil, você viu aí ele comentando, mas maior é Deus. Maior é Deus para operar sinais, prodígios e maravilhas, e o Deus que criou o corpo é o Deus que também conserta, que aprimora, que aperfeiçoa, que cura, que liberta e transforma. Assim como ele faz pelo corpo, ele faz pela alma e pelo espírito. Eu quero ver agora com você a continuação dessa história de poder e milagres, em nome de Jesus. Já comecei a receber aquela cura já na entrada já, né? Porque quando a gente conversamos que eu entrei para lá, que eu sentei lá, a dor já foi aliviando. Quando o missionário acabou de orar, aí eu já não tinha mais nada. E aqui tem gente agora que não está aguentando, a artrose está doendo, pai. A artrite está doendo. Deus, a bursite e as outras ites que são inflamações também estão doendo. Meu Deus, agora eu vou usar o poder que o Senhor me deu para o Senhor ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, saia, vá embora. E no final do culto, José conta a bênção ao pastor Fernando. Vimos aí o José caminhando em direção ao milagre. É o que nós temos que fazer, queridos. Nós precisamos nos movimentar em direção àquilo que Deus tem para nós. Quando você se movimenta aqui embaixo, Deus responde lá de cima. Deus reage à nossa atitude aqui quando estamos fazendo pela fé. Por isso que a Bíblia vai dizer, e o justo viverá pela fé. Esse é o segredo da minha e da sua vitória. É acreditar naquilo que a palavra de Deus nos assegura e nos movimentarmos em direção a isso. E certamente viveremos grandes milagres, como aqueles 3 leprosos que estavam ali junto àquela muralha ali de Samaria e já não havia mais recursos nem alimentos e eles pensaram assim, vamos lá em direção ao arraial do adversário, e foram. E Deus transformou o barulho da sandália deles num barulho de uma grande tropa. E aí o exército adversário, ouvindo aquilo, saíram desesperados. E grande foi o livramento através daqueles 3 leprosos. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho condição, olha quem eu sou, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Ei, a capacidade vem de Deus para você. Querido, quando você se posiciona no caminho do Senhor, para viver aquilo que Ele tem determinado para ti, creia, o caminho vai se abrir para você. Deus vai abrir um caminho no meio das águas para você passar, se for necessário. Ou senão Ele vai te fazer andar por cima das águas, como Ele fez com Pedro. Mas uma garantia nós temos. Nele, nós viveremos grandes milagres para a honra e a glória do nosso Deus. Veja comigo o que diz aqui em Salmos 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Queridos, boa coisa é no dia da tribulação, da guerra, da batalha, o Senhor, Ele ver em você aquela pessoa que está aliançada com Ele e Ele te cobrir com o manto, Ele te levar para um lugar seguro.
E isso acontece quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós estamos ali apegados a Ele, é o que o José está fazendo. Ele está indo até Deus. E Deus agora vai esconder ele no pavilhão, no lugar secreto, no lugar seguro. Isso me faz lembrar Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lugar seguro e protegido é a presença do Senhor. É o melhor lugar para eu e você estarmos, seja no dia da bonança, seja no dia da tempestade, seja no meio daquela maravilha, daquela festa, ou seja no meio da tribulação. O lugar seguro, secreto, onde você está protegido, é na presença do Senhor, é nos braços do Pai. É aí que você e eu precisamos estar todos os dias. E o texto ainda vai dizer, versículo 5, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ei, Deus quer te colocar num lugar inalcançável pelos adversários. Deus quer te colocar numa posição onde o mal não pode te tocar, mas para isso você tem que estar buscando a Ele. Você tem que estar aliançado com Ele, é o que o José está fazendo, buscando ao Senhor, indo nas reuniões, ouvindo a palavra, colocando em prática, e agora ele vai exercitar a fé. E exercitando a fé, o Senhor vai vir com milagre, com a provisão e a proteção para a glória de Deus. Crê nisso. E o versículo ainda 6 vai dizer, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Quantas vezes tantos problemas se levantam contra mim e contra você? Tantos inimigos adversários, mas o Senhor, Ele vem e Ele garante a nossa vitória, Ele nos exalta contra os nossos inimigos, mostrando que só Ele é Deus e que não há outro. E o texto ainda vai dizer, leia comigo, ó. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim e cantarei louvores ao Senhor. Está vendo que coisa linda? Você vai contar um lindo testemunho para a glória de Deus. Tantos adversários ao redor de você, essa tempestade se levantou, mas Deus está te dando a garantia, Ele é maior. E Ele já garantiu a tua vitória. Fica firme nele, buscando e servindo a Ele, agindo a tua fé nesse Deus. Porque certamente todos os inimigos cairão por terra e Deus mostrará mais uma vez que Ele é Deus na tua vida. Vamos acompanhar a continuação dessa história? Vem comigo, em nome de Jesus. Eu tenho um problema de artrose, osteoporose há muitos anos, né? E eu cheguei aqui com muita dor aqui no quadril, assim, no joelho direito. E graças a Deus, na hora que eu cheguei, a moça que estava ali fora ali me entrevistou lá. Dali para cá, a dor foi aliviando. E graças a Deus, agora depois das orações, sumiu tudo. Oh, vamos aplaudir a Jesus. Agora, estou mexendo assim, não está doendo nada. Nada. E eu creio que, pela graça de Deus, não vai doer mais. E ele chegou muito feliz. Recebeu essa bênção que Deus curou a saúde dele, restaurou e ele está bem, graças a Deus. Aquele dia, para mim, quando eu cheguei lá para descer do ônibus, já tava problema para essa perna aqui para descer do ônibus, tinha que descer bem devagarzinho. Agora desço do ônibus já depressa, faço 2, 3 vezes por semana, faço uma caminhada mais ou menos uns 40, 50 minutos. Quando caem as coisas no chão, ele pega agora tranquila, não tem dificuldade para baixar nada. Faz tudo, me ajuda no trabalho de casa. Agora eu sou aposentado, se caso eu achar um serviço, eu estou disposto a trabalhar também. Eu estou feliz dele estar curado. É um milagre de Deus na nossa vida. Eu sofri durante 40 e poucos anos. E depois daquele dia lá da oração do missionário para cá, não me doeu mais não. Jesus me curou. Oh, glória a Deus, aleluia! Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é lindo, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é tremendo. Esse Deus que está agora ao teu lado aí. É o Deus que está falando no teu coração e dizendo, ei, coloca a tua fé em mim. É o momento de você crer nesse Deus, confiar nele e agir a tua fé. Porque agindo a tua fé, você vai viver milagres. Por isso que eu quero orar com você. Eu peço a você que você prepare agora um copo com água, prepara aí, porque tem coisa boa que o Senhor quer fazer por você. Amém? Enquanto você vai preparando, eu quero lembrar a você das nossas mídias sociais, que tem um conteúdo vasto aí para você poder se fortalecer na graça e no poder que é em Cristo Jesus. Não perca a bênção, hein? Aproveite aí em nome de Cristo Jesus.
Preparou o copo com água? Nós vamos orar agora, levante para os céus. Pai, coloca, eu te peço, a tua virtude, a tua unção, o teu poder, as tuas maravilhas. Opere por meio dessas águas e faça maravilhas no meio dessa pessoa, no meio da família, da casa, da saúde dela. Opera agora as tuas maravilhas e a tua grandeza, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e que não há outro. Em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé. Receba agora o teu milagre, receba vida e vida com abundância. Faz agora o que você não podia fazer, respira fundo isso e tome posse da sua herança em Cristo Jesus. Quero te lembrar que estamos aqui, nesse endereço. Anota aí rapidinho e vem correndo para cá que tem bênção para você. Quarta-feira, orando pela família, às 8, 15 e 19h30. Venha que Deus tem um milagre preparado para você. Obrigado por estar aqui conosco, foi maravilhoso. Não sai daí que está chegando uma canção linda para te aproximar de Deus, tá bom? Um beijo no teu coração, um grande abraço. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, breve virá pra nos buscar. Estão brancas, só estou aguardando a voz do meu amado. Estou me santificando, é quase meia-noite, já ouço seu chamado. De azeite eu me provi, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. Eu vou subir, Jesus está vindo. Eu vou subir, Jesus está vindo, eu vou subir. E assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por isso se prepare, Jesus está vindo, eu vou subir. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, 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 aleluia. Ele vem me buscar. Eu vou subir, Jesus está vindo. Eu vou subir, Jesus está vindo.